Bom dia a todos! 29 de abril de 2025, continuamos a leitura do livro Cicatrizes, da autora Sharon James. Estamos agora no capítulo 10, que diz assim: Resistindo ao medo da rejeição. Basta folhear as páginas da Bíblia para ver que vencer o medo da rejeição é um fio que corre através dos registros da história. Noé venceu o medo da rejeição quando obedeceu a Deus e construiu uma arca em terra seca. Abrão venceu o medo da rejeição quando saiu de sua terra natal sem saber para onde ia. Jacó venceu o medo da rejeição quando voltou à sua terra natal para rever o irmão a quem ele o enganara. José venceu o medo da rejeição quando não aceitou o assédio sexual da mulher de Potifar. Moisés venceu o medo da rejeição quando enfrentou o faraó e exigiu a libertação dos israelitas. Josué venceu o medo da rejeição quando ordenou ao exército que marchasse ao redor de Jericó em silêncio durante 7 dias. Rute, a moabita, venceu o medo da rejeição quando escolheu espigas de trigo na plantação de um judeu. Samuel venceu o medo da rejeição quando o povo decidiu que queria um rei em lugar de Deus para governá-lo. Davi venceu o medo da rejeição quando se ofereceu para matar Golias. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram o medo da rejeição quando se recusaram a curvar-se diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou erigir para adoração. Esther venceu o medo da rejeição quando se apresentou durante o rei para implorar pela vida de seu povo. Todos os profetas venceram o medo da rejeição quando transmitiram ao povo a mensagem do julgamento de Deus. Quando viramos a última página do Antigo Testamento e lemos o Novo Testamento, vemos exemplos semelhantes de coragem. Jesus, seus discípulos, Paulo e a nova igreja cristã em expansão, todos enfrentaram e venceram o medo da rejeição. Essa foi a atitude de Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Não importa o que os outros pensam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:31, 33. A maior de todas as rejeições ocorreu, claro, quando nosso Senhor e Salvador foi pendurado em uma cruz romana. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Isaías 53:3. Jesus, porém, venceu o medo da rejeição e ele foi glorificado. Ele sabia que a crucificação era iminente. Pouco antes de ser preso, Jesus orou com os discípulos. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. João 17:1. Jesus não mencionou a rejeição e a morte na cruz que enfrentaria dentro de pouco tempo. Ele orou para que Deus fosse glorificado. Aquele era o maior desejo em sua mente e em seu coração. Da mesma forma, creio que vencemos o medo da rejeição quando o maior desejo em nossa mente e em nosso coração é glorificar a Deus. O apóstolo Paulo enfrentou rejeição em todos os lugares por onde andou. Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreveu: Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem,
Com a nossa ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2, do 2 ao 4. Quer estejamos falando do Evangelho, quer estejamos falando das cicatrizes de nosso passado, sempre haverá alguém que não nos aceitará. E certamente não estamos acima dos profetas do Antigo Testamento, nem dos discípulos do Novo Testamento. Nem todos gostaram do que ouviram, mas aqueles homens de Deus venceram o medo e andaram na fé. Graças a eles, temos o Evangelho em nossas mãos.